Alô, alô, nerds! Eu sou George Ricardo e esse é o Conexão Geek, o seu nerd service semanal. Eles sempre voltam. Histórias de zumbi têm origem no sistema de crenças espirituais e nos rituais do voodoo haitiano. Segundo crenças populares, o voodoo faz com que a pessoa morta volte à vida à procura de vingança com aquelas pessoas que lhe teriam feito mal. Já no cinema, o fascínio do público pelas histórias de zumbis e as múltiplas teorias sobre a sua existência e comportamento têm sido comumente creditadas ao filme A Noite dos Mortos-Vivos, filme de 1968 do cineasta George Romero. No entanto, aquela não foi a primeira vez que os zumbis atacaram nas telas dos cinemas. Em 1932, após o aparecimento dos filmes de Frankenstein e Drácula nos cinemas, o cineasta Victor Häftling apresentou seu filme White Zombie, no qual relatou algumas das crenças haitianas sobre os mortos-vivos, detalhando sua origem e comportamento entre vida e morte. E para falar tudo sobre os comedores de cérebro mais amados da cultura pop, eles, que apesar de caminhar entre nós, exalar felicidade e até resistir à sua fome de carne humana, já estão mortos por dentro. Aqui é o Matheus e They Coming to Get You, Barbara. Aqui é o Gabriel e... É isso aí, gente. Hoje a gente vai falar sobre zumbis e vai ter muita coisa aí. Vai ter game, vai ter animação, vai ter filme. E eu queria deixar uma coisa registrada aqui. O Matheus cometeu um erro grave aqui nesse programa, que é repetir suas falas. Porque ele repetiu a fala do primeiro programa. Isso é um insulto a nós que passamos horas aqui planejando falas, entendeu? É o easter egg, gente. É o easter egg? Programa, tá? É o easter egg. Ô Gabi, Oi. eu não sei se você sabia desse filme White Zombie aí, que é o primeiro filme de zumbis. Eu desconhecia, fui pesquisar e tal, mas... Porra, tu nunca ouviu a música do Rob Zombie, não, cara? É uma coisa. É a música do White Zombie. Não tem no Hellbilly Deluxe, não tem. É um filme bem obscuro, né? E não apresenta o que o zumbi é hoje. Era um filme mais ligado conceito, né? Era um filme mais ligado ao voodoo e tal, que transformava, ele fazia o zumbi ser um transmorfo, né? Não é a característica do zumbi que a gente tem hoje na cultura pop. Essa característica foi introduzida lá pelo Romero, em 68, com esse clássico que eu tenho em DVD aqui, A Noite dos Mortos-Vivos. Esse clássico absoluto do cinema de zumbi, que até hoje determinou as regras do que seriam os filmes de zumbi, né? Ô Gabi, Matheus, eu tava pensando aqui, a gente tá vendo um trechinho aí do filme do White Zombie, mas eu tava pensando, cara, eu tenho muito medo de voodoo, cara. Eu acho que isso é meio que um preconceito até, tipo, de religioso, porque quando você pesquisa mesmo, voodoo é uma coisa meio que era usada até pra tratamentos espirituais, coisa que esse João de Deus aí fazia adoidado, só que com outro nome, né? Ele fazia cirurgias espirituais e tal, e era usado pra isso o voodoo. Por que a gente tem essa coisa meio que do mal, voodoo ser do mal, e aí... Não, zumbi, cara, então, é aquela coisa do o que o Lovecraft lá falava, né, o medo desconhecido. O Lovecraft aí, tipo, a gente gosta muito das histórias, mas ele é um cara extremamente racista, escroto. E quando ele escrevia, né, os cultos, né, eram cultos de voodoo, muitas vezes. E outra coisa bem recente aí que acontece, né, que é o Princesa e o Sapo, cara, que o vilão, ele é um cara que faz voodoo, né, só que ele é visto como uma coisa bem negativa, né, bem esquisita e quando você, tipo, dá uma pesquisada, quando você vê um pouco, não é nada disso, sabe? É realmente um preconceito que a galera tem porque não conhece a religião, né? Matheus, Gabi, você concorda? Concordo. A gente tem esse negócio de temer o que a gente desconhece, né? E o voodoo era o lado negro da alquimia, vamos dizer assim, né? São coisas que o Aleister Crowley começou a mexer ali no começo dos anos 40, 50. E aí o cinema tomou pra si, né? E tem uma coisa nesse filme que eu reparei, que eu achei curioso, pra não dizer outra coisa, que apesar dele se dizer um filme que ele bebe da água dessa religião que é haitiana e do voodoo, ele é um filme que
basicamente só tem atores brancos, cara. Então, tipo, ele é até engraçado, assim, porque pelo menos nesse filme não dá pra gente culpabilizar o cara e falar assim, ó, você tá pegando negros e colocando como uma coisa ruim, porque só tem gente branca ali no filme. Mas ele, ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo ele se apropria. Mas aí a gente tá falando da década de 50, gente, porra. Sim. Não, sim, era outra 30. época. Década de 30, cara. Era outra época, década de 30, que seja. Porra, o Bela Lugosi ali, mano, achei até que era filme de vampiro na hora que ele apareceu ali hoje. O que o Drácula tá fazendo ali? Mas é engraçado, né? Porque foi logo após o filme do Drácula. Então acho que eles estavam querendo meio que mostrar alguma coisa diferente ali e surgiu Eles queriam isso. fazer franquia em 30, né? É bom lembrar que o Bela Lugosi, ele fez todas as franquias de filme de terror depois do Drácula, né? Então, ele virou zumbi, ele virou vampiro, ele virou monstro, ele virou lobisomem. O Bela Lugosi já foi tudo no cinema. E qual que é a importância, Gabi, do George Romero, do primeiro filme dele? Porra. Assim, ele... É que o George Romero, ele estabeleceu... A gente tá vendo uma ceninha aí, tá, gente? Pra quem tá acompanhando a gente por vídeo. Ele estabeleceu o que seria o cinema de zumbi, né? Ele introduziu todas as regras, sabe? Eu fico impactado. Eu assisti essa semana A Noite dos Mortos-Vivos, ainda é um filme muito impactante. Porque imagina só, você lá em 68, vendo uma criança comendo a carne dos pais. E ser impactado... Você não sabia as regras. Como é que você ia saber que quando o zumbi te mordia, você ficava infectado? Então, esse tipo de coisa, esse tipo de surpresa em si, dentro do cinema, impactava os espectadores. É um filmaço até hoje. A Noite dos Mortos-Vivos envelheceu muito bem, primeiro por ser preto e branco, e ele dá esse soco, assim, porque parece até um negócio mais documental, né? Quem sabe fazer P&B, putz, é fantástico, cara. Pra mim é um filme que não envelheceu nada. Tanto em termos de conteúdo, por ser uma família negra ali, sofrendo com... o protagonista só, na verdade, né? Ele é o protagonista. Negro. E, putz, não envelheceu nada. Ainda continua pesado e socando forte. Ô, Matheus, o Gabi falou um pouco dessas coisas, dos conceitos que foram inseridos aí no filme. E a gente tem esse negócio, hoje em dia a gente fala muito sobre, nos filmes atuais, a gente fala muito sobre a cura, de como começou a coisa. E o Romero falava uma coisa interessante, que o medo, você já tinha tocado nesse assunto, que o medo vinha do desconhecido, do que a gente não sabia, de não saber como aquilo começou, ou como aquilo se espalhava, de não conhecer exatamente as regras. Você acha que hoje tá muito... Eles esculacham nas explicações? Você acha que tá tudo muito explicadinho e a gente perde um pouco desse medo? Cara, assim, eu acho que depende do que você tá fazendo, né? O Walking Dead sempre foi um bom exemplo disso, sabe? O Walking Dead, o quadrinho, né, era mais de 100 edições e tinha zero explicação, sabe? E uma coisa que é bem irônica até, que no Noite dos Mortos-Vivos eles têm uma explicação por que o zumbi existe, né? Eles são zumbis feitos com radiação alienígena. Caiu uma sonda de Vênus e essa sonda caiu perto de um cemitério e aí os zumbis começaram a acordar e comer gente, cara. Essa é a explicação do clássico aí de cinema. Tanto é que hoje em dia, tipo, eles sempre tentam fazer uma coisa mais farmacêutica, né? Uma coisa tipo de vírus. O Last of Us mesmo, né? Ele é baseado em um fungo que existe, né? Que transforma criaturas vivas em zumbis, né? Um fungo chamado Cordyceps, que ele entra nas formigas, ele controla as formigas até elas subirem no lugar alto e depois eles soltam esporos. E aí a galera brinca, né? Mas geralmente sempre tem que ter uma explicação, né? Sempre tem que ser mastigadinho, porque senão a galera não entende, eu não sei. Mas eu acho engraçado, né? Porque isso meio que anula um pouco o gênero, né? Porque o filme de zumbi seria teoricamente deveria ser terror. Hoje a gente tem muito filme de zumbi, mas pouco filme de zumbi de terror, né? É muito mais ação, matar o zumbi e tal. Né? O zumbi virou gênero, né? Tipo, ele é um gênero agora, né? Você não tem, tipo, terror zumbis. Você agora tem, tipo, terror e também o gênero zumbis. Então, é muito marketeável. Eu lembro de uma entrevista de 2003 do Robert Kirkman, ele falando quando ele começou a fazer o The Walking Dead, né? Que foi na mesma época do Invencível, né? Foi em 2003. E aí ele fala... Em 2003, os caras falaram pra ele, porra, cara, zumbi tá muito saturado, cara. Você não tá cansado disso, não?
E ele fala, né, tipo, então, é que eu tenho uma ideia diferente, né, os zumbis vão ser alienígenas, na verdade, é uma invasão alienígena, e aí os zumbis vão ser, tipo, escravos dos alienígenas e matar as pessoas pra isso. Aí, tipo, depois de 100 edições, o cara falou, e aí, mano, quando é que vai chegar essa ideia dos alienígenas? Ele falou, não, cara, é melhor deixar pra lá, né? Ele tá esquisito, né? E eu acho muito da hora, tipo, esse papo dele, porque, porra, tipo, 20 anos atrás o zumbi estava saturado. Imagina hoje, né? Já tentaram fazer de tudo. Ô, Gabi, eu sei que você é um gamer aí que na adolescência jogou todos os jogos de zumbi possíveis. Mas você tem uma característica que você jogou dois clássicos aí que são diferentes, gerações diferentes. Você jogou Resident Evil, os clássicos, que eu joguei com você até. E você jogou The Last of Us, esses mais novos. O que mudou nesses jogos, cara? O que o zumbi mudou nesses jogos? Principalmente, G, narrativa. O Last of Us é um bom jogo, mas é um jogo de narrativas, né? Você tá ali pra ver a historinha. Você joga bem pouco, na verdade. Né? Você joga bem pouco, na verdade. É um jogaço, porra, é inquestionável pra mim. Acho que é uma das melhores experiências que eu já tive com videogame foi com The Last of Us, porque você realmente emerge dentro daquele universo ali. Só que eu acho que o Resident Evil ainda tem um charme maior. Exatamente por ter aquela jogabilidade um pouco mais difícil, complicada. Dura, zoada, travada, é difícil. E ser também um jogo bem mais complicado. Porque o que importa ali no The Last of Us é a sua relação com as outras pessoas que ainda estão vivas no universo. Já com Resident Evil, não. Você tem que salvar sua vida, salvar sua pele. Sacou? E com o mínimo e tocar Moonlight Sonata. Survival, literalmente. Tocar Moonlight Sonata que tá no... Tocando Moonlight Sonata. Eu acho os puzzles do Resident Evil muito mais inteligentes do que o The Last of Us. E não é engraçado a gente pensar, gente, que, sei lá, 20 anos atrás quase, ou mais até, né? Não tenho certeza do primeiro Resident Evil, 98. E aí a gente tem uma coisa que era pra criança, que, tipo, adolescentes jogavam. Era tão difícil, tão complexo, cara. Eu passava horas e horas, tipo, meses pra sair de uma parte. Hoje em dia o cara só tem que andar em frente e conversando que ele consegue resolver. Não tem muita essa dificuldade. Eu até falo com o Matheus, eu fui jogar o remake do Resident Evil, o 3, e eu achei legal porque não tinha puzzle e eu consegui fazer final rapidinho. E eu xingando o Jorge nessa conversa, ele tá excluindo isso daí, né? Não, mas até pelo tempo, pela praticidade. Eu sei que é preguiça minha, mas antigamente você não faria em um dia final num Resident Evil nunca, cara. Não, hoje em dia você faz em horas, né? Você sabendo os puzzles e sabendo onde você tem que ir e correr, aí você faz em 2, 3 horas a final no Resident Evil 3. O remake nem tem puzzle. É só ir, né? Mas tipo, o remake ele é ruim por isso também, né, cara? Porque ele é extremamente enlatado, sabe? Nossa, eu me recusei a jogar o 3, eu odiei. Eu joguei o remake lá que era do GameCube. Naquela época lá do remake do GameCube. Eu joguei esse remake do primeiro é muito bom. Mas o remake do 2 e do 3 eu não joguei ainda, então não o remake do 2 eu aprovo porque ele é muito foda, tipo, ele expande a experiência de 98 lá do antigo, né? Do Resident Evil 2. O 3 não, o 3 ele caga o jogo inteiro. Cara, o Resident Evil 3 era um jogo semi-aberto, tipo, isso não existia, tipo, em Play 1, Jorge, porra. Você, tipo, as batalhas com Nemesis que você tinha, tipo, elas eram batalhas opcionais, mas você podia matar o Nemesis e pegar, tipo, armas, tá ligado? E tinha tanta coisinha muito maravilhosa no 3 que eles simplesmente cagam, sabe? Tu ganha o quê? Uma faca infinita, a bazuquinha genérica quando zera, e só. Porra, não tem nada de charme. Cara, o Nemesis é um cachorro nessa porra dos 3, cara. Porra, como é que tu elogia isso, Jorge? Ele vira um cachorro no meio do jogo, mano. É muito ruim, cara. Eu realmente me recuso. Resident Evil 3 pra mim foi uma grande decepção. Mas assim, Matheus, eu acho que é um jogo... É que a gente analisa do jeito errado. Ele não é feito pra gente que jogou o jogo lá atrás. Não ele é feito pra pessoas que não conhecem o jogo, que jogaram esses Resident Evil 4, esses novos aí, que é mais ação, e é feito pra eles. Pra eles terem mas o 4 ele tem substância. Vou te dizer, eu vi muita gente revoltada com o remake do Resident Evil 3. Porque ele exclui coisas capitais do jogo original. Sim, muito. Isso você fazer alguma coisa diferente, beleza, mas você mantém a essência do jogo.
Jorge, não tem esgoto. Você não pode tirar a torre do relógio, minutos. por exemplo. A torre do relógio é um negócio importantíssimo no jogo original, no Resident Evil 3, e os caras tiram. Não faz sentido pra mim, sacou? Não, concordo plenamente. Gente, só interromper um minutinho aqui. Pra quem tá vendo a gente pelo vídeo agora, a gente tá fazendo uma pergunta aqui. Qual é o seu filme de zumbi favorito? Deixa aqui pra gente nos comentários. Pode ser série também, pode ser jogo. Eu coloquei filme, mas vocês podem responder o que vocês quiserem, que a gente joga aí nas nossas redes aí pra conversar. E, gente, a gente tá falando dos jogos aqui. E já que a gente falou dos jogos, eu tenho uma coisa aqui que eu acho que eu peguei porque eu acho que é um ponto de divisão, assim, que meio que deu uma mudada no gênero de zumbi. Eu queria mostrar aqui, depois a gente conversa um pouquinho. Resident Evil, o filme. Eu sei que a gente vai ter várias críticas aqui, mas ele mudou. Se você soubesse, eu gosto. Como eu não gosto desse filme, eu odeio esse filme. Você odeia o primeiro filme? Eu odeio, nossa, é muito ruim. Não, mas ele ditou uma tendência aí. Uma mudança dos zumbis, até esse negócio do super-herói enfrentando o zumbi. Tanto que o que veio depois, até nos jogos também, eu acho que teve meio que uma influência, porque o zumbi já não era mais aquela coisa, a quantidade, o assustador. Não era lento, eles ficam mais inteligentes. Desde o 4, né? Tipo, no 4 eles já são inteligentes, aí no 5 eles são ruins. Você já odiava esse filme quando lançou, Gabi? Porque nossa, eu não odiava, não. Eu achava até que bom. Você achava bom? Sério? Quando lançou. Depois eu acho que envelheceu mal pra caralho. Os outros são muito ruins. Não, eu acho que esse é o único. Bom não é, não. Primeiro que ele não tem nada a ver com o jogo. Começa daí. Não tem. O teu nome, tem só o nome. The Umbrella. O nome, cara. Tem a personagem da Michelle Rodrigues nesse filme. Da Michelle Rodrigues. A Milla Jovovich é a super heroína do filme. O personagem da Michelle Rodrigues, ela faz um esforço pra ser mordida de 2 em 2 minutos, que é inacreditável, sabe? Pior que é verdade. Putz, nossa, é chatíssimo. Mas e a cena do laser? Tu não gosta não, Gabi? Acho que a cena do laser é a única coisa boa do filme, mas aí não tem nada a ver com zumbi, cara. É que a cena do laser, ela tem no Resident Evil 4, né? Também tem. Eu acho que os caras viram no filme e falaram, porra, é a única coisa boa, vamos botar no jogo. Não, e se bobear, colocaram a cena do laser no Resident Evil 4 por causa do filme, porque não tinha o filme ainda. Acho que o Resident Evil 4 foi lançado depois do filme. O filme é de 2003 e o Resident Evil 4 é de 2005. Então tem 2 anos aí, dá pros caras programar o laser sim, pô. Os caras colocaram por causa do filme. Porque a cena do laser no jogo, ela não tem por que ela existir, sabe? Tipo, é um corredor reto, aí os caras... laser. É uma bobeirada. Mas Gabi e Matheus, eu concordo. Acho que vai ter um consenso, até besteira a gente ficar muito tempo nesse assunto, porque é um consenso que, no geral, os filmes são bem ruins e... vamos falar mal. Porque tudo é horrível, cara. Você tá louco. Mas essa é a minha questão. Por que virou uma franquia tão grande, então? Por que fez sucesso? Porque é o Michael Bay de zumbi, cara. Não faço ideia, sinceramente. Porque todas as pessoas que eu vejo falando sobre Resident Evil é pra malhar, cara. É pra falar mal. Eu não sei porque ela foi tão extensa desse jeito. Durou muito, né, mas vou te falar, 8 episódios? 8 episódios? Antes do Velozes e Furiosos, tinha o Resident Evil, tá? Todo mundo tava indo ver no cinema. Essa porra. Tem que 6 filmes, né? 7 agora. Eu vou te dizer uma são coisa. 8, o único mérito do Resident Evil... Eu acho que são 7, não são? Puta merda, é muito filme, né? Eu perdi a conta. É que nem Velozes e Furiosos, eu perdi a conta. Lembro, mas eu acho que é a franquia de filme de zumbis mais longa. Acho que passa a Noite dos Mortos-Vivos, né? Não. Acho que tem o Noite dos Mortos-Vivos, contando tudo, tem 10 filmes, né? Contando os remakes que existem. Tem 2 filmes. Se for contar os remakes. Contar os remakes aí também, né? Sim. Mas tem os filmes do Romero que ainda estão perdidos. Tem 2 ainda que estão aí, sim. Estão em produção eterna aí. Porque o Romero já faleceu, coitado. Mas, assim, Resident Evil, cara, a franquia inteira é um lixo. Ressalva com o 3D do filme. O 3D, por incrível que pareça, o Paul W.S. Anderson, que é um diretor horroroso, ele consegue fazer um 3D aceitável. Acho que é o melhor 3D do cinema, é o 3D. Foi um dos primeiros 3D, né, Gabi? Tava no começo ainda do 3D, né? Foi um dos primeiros, cara. Acho que a partir do tava na época aí.
Acho que a partir do quarto filme ele começou a inserir o 3D nos filmes e o 3D era muito chamativo, né, cara? Não, é que o 3D no 4 foi o tchan do filme, tipo, todo... Tinha um executioner, cara, no filme, o executioner lá com o machadão, ele joga o machado na tela e aí é 3D de graça aí pra você. O Paul W.S. Anderson é um diretor horrível, mas com 3D o cara é um Midas, sabe? Ele sabe trabalhar muito bem 3D. Mas para mim, cara, esse cara é um dos responsáveis pelo esgotamento do gênero, sabia? Porque ele começou a fazer uma coisa de um jeito que você via crianças indo assistir Resident Evil no cinema. O que é estranho pra cacete. Criança, mas criancinha mesmo. Por 10 anos. É porque zumbi não é gente mais, Jorge. Zumbi não é gente, aí pode. No final das contas, o zumbi não importa mais nos filmes, sabe? No final das contas, o zumbi não importa mais. Isso estraga o bagulho, o rolê. E aí a gente entra nessa fase de esgotamento do gênero, porque ele sempre vai, se esgota, depois alguém vai querer alguma coisa diferente. Mas nessa época, eu lembrei de uma coisa que agora veio da minha cabeça. Nem ia falar sobre isso, mas eu lembrei de Meu Namorado é um Zumbi. Vocês lembram dessa merda? Cara, eu ainda acho uma tentativa válida. Meu Namorado é um Zumbi, por exemplo, não é um filme ruim. Mas também não é aquela... Eu gosto. Acho divertido. Assim como eu acho divertido jogar o... Puta, Dead Rising, saca? É um jogo de comédia. Dead Rising tem um charme da hora. Cara, Dead Rising tem um charme bom. Eu acho que tentar fazer essas vertentes... Né? Eu acho que tentar fazer essas vertentes de comédia... Como todo mundo. O Shaun of the Dead. O Shaun of the Dead. É o meu favorito do gênero, cara. Eu acho que é quando o cinema de zumbi dá uma respirada, assim. Quando ele tenta novas ideias, novas vertentes. Também porque tem um diretor que presta, né, Gabi? Não, lógico. O Edgar Wright é um gênio, cara. Eu acho ele do caralho, é muito bom. Dentro dessa mescla do humor com o terror... Vocês gostam de Zumbilândia? É uma coisa que marcou vocês de algum jeito ou não? Envelheceu mal, mas eu tenho no coração, cara. Tipo, se você vê hoje, ele é meio tosco, ele é muito datado, mas eu ainda amo demais, tá ligado? Eu não revi também. Não reveja, Gabi. Eu não revi, mas na época eu tinha gostado bastante também. É engraçado porque acho que foi um dos primeiros que eu lembro de ter assistido. E ele ter essa coisa da narrativa dele contando como sobreviver, as regras, né? Quebrando um pouco esse paradigma de cima pra baixo, né? Agora a gente tá aqui os sobreviventes contando pra outros sobreviventes como sobreviver a um apocalipse e tal. Porque, tipo, a sociedade agora ela é uma sociedade de zumbis, né? E quem tá errado são eles que estão viajando, porque eles não são zumbis. Isso eu acho muito legal. É uma subversão bem legal do gênero. E também, cara, o Jesse Eisenberg e o Woody Harris é tipo Rick e Morty, tá ligado? O Woody Harris, cara. O Woody Harris, ele não envelhece, cara. Vendo ele é muito bom, cara. O filme dele ontem. Pô, o cara tá a mesma cara de sempre, não muda nada. Sabe o que é legal? A gente tá virando meio que um... Tá tendo, tipo, meio que um bingo no Conexão Geek. Todo programa a gente fala de Rick and Morty, velho. Todos. É culpa do Matheus. Cadê o programa de Rick and Morty, Jorge? Cadê? Um dia. Gente, e o fator humano? Vocês acham que hoje em dia também tá muito saturado colocar o humano como grande vilão dos filmes de zumbi? Porque sempre o humano que é o ruim, né? O apocalipse vem, dá merda em tudo, e aí você começa a ver quem os humanos mais filhas da puta sempre sobrevivem e quer foder mais ainda a situação, né? É sempre isso, parece que é um padrão meio que não muda nesses filmes que são maiores. Jorge, tem aquele meme lá, tipo assim, se você tá estocando comida e não tem armas, você tá estocando pra quem tem. É a regra do apocalipse zumbi, tá ligado? Eu acho que vale dependendo do gênero, né? Tipo assim, se for um gênero tipo Walking Dead, né, que é mais humano, como o Last of Us, né? O Last of Us, os inimigos principais são humanos. Porra, o que o Joel não faz no final, cara? O Joel vira um vilão fudido, né, pra salvar a menina, salvar a Ellie. E eu acho uma virada muito foda, que tanto é que no 2, né, quando eles puxam ainda esse gancho de ele ter feito uma coisa extremamente escrota e você aceita que ele tá errado, você aceita que ele é um vilão, né? eu adoro, cara, ter um vilão humano no meio de zumbi. Falando do Last of Us, eu acho que ele tem uma subversão inacreditável de quem é o vilão e quem não é, sabe? Acho que o Last of Us é o que melhor trabalha isso. Quem, na verdade, é o vilão, sabe?
a continuação, ela dá essa conotação incrível. Sim, De quem sim. é o verdadeiro vilão, porque você tem uma parte que você joga com a Ellie, que seria supostamente a heroína do jogo. A heroínazinha, sim. E depois você joga com a Abby, né? Que é a suposta vilã. Então, A Abby é aquela personagem que deu aquela polêmica porque ela era forte e tal, tinha uns bração. Só porque ela era bombadona, tipo... Ela... Muito escrota, né, cara? Isso é reclamação de quem não jogou o jogo, porque, tipo, ela é uma personagem que eu gosto até mais do que da Ellie, porque ela é muito interessante, sabe? E Cara, tudo que acontece com ela é muito incrível, sabe? O gameplay tornou o mundo uma merda, porque todo mundo assiste a porra do jogo inteiro e acha que jogou e pode sair falando porque assistiu alguém jogando, tá ligado? É uma coisa doida. Antigamente você tinha 4, 5 pessoas que jogavam essa porra. Antigamente a gente fazia isso, mas era na locadora. A gente viu o nosso amiguinho jogando. Mas era diferente, né? Você tinha o quê? Tipo, 1 hora por dia pra fazer isso, né? Tipo, hoje em dia não. Tem os moleques que ficam virando madrugada falando. Termina de ver o vídeo e fala, zerei. Aí eu, porra. Aí é fácil, né? Aí é fácil. Mas até onde que não é ter a experiência também? O cara tá ali assistindo o jogo. Porque se ele tá envolvido, vale, né? Porque querendo ou não, Matheus, videogame virou isso, cara. Virou narrativa, virou filme. Principalmente os jogos da Sony. Olha só, já começando a farpar ele, né? E ele conhece. Ele não é um qualquer fã. Não, eu jogo. Não é que eu não sou sonista aqui. Eu jogo os jogos da Sony, mas é muito filminho e pouco gameplay, né, bicho? Pouco gameplay. Eu concordo com isso. Eu jogo às vezes na casa do meu pai, algumas coisas lá, e eu sinto isso também. Mas eu acho que também, no geral... Os grandes jogos, eu joguei um jogo, eu tava conversando com o Matheus, chama The Medium, que é um exclusivo do Xbox. The Medium, por favor. The Medium. Que é um exclusivo do Xbox aí, dos novos Xbox. E ele. Exclusivo não, porque tem no PC, tá? Não, mas é exclusivo do Xbox, cara, da Microsoft. Pô, o Matheus tem cisma com isso, então não existe exclusivo do Xbox. Se não tem no PlayStation, é exclusivo do Xbox. Exatamente. Beleza, eu deixo pra passar essa. Ele é um jogo muito bonito, Gabi. Muito lindo, assim, tipo, graficamente e tal. Ele tem a mesma mecânica do Alan Wake, assim, de andar e tal, de mexer o personagem. Só que em 3 horas você finaliza o jogo. E aí eles me mandam uma mensagem no final lá, falando que eles gastaram 5 anos fazendo esse jogo. Eu fiquei, cara, 5 anos pra fazer um jogo de 3 horas? Tem alguma coisa que tá dando errado. A conta não tá batendo, entendeu? Eu entendo, tá, o custo, mas eu acho que a história tinha que ser maior. Mas aí depende muito do capricho que a história tem nessas 3 horas. Sim, sim. Mas é isso que eu falei pra você. É um jogo que você entra dentro do jogo. Você, tipo, se envolve com os personagens. Você quer que aquilo aconteça. E aí tem pouca cena de gameplay. É muita conversa, muita cena bonita, muita... interatividade, pouca gameplay. Então, esse é o tipo de jogo que eu não vou gostar. Eu gosto muito, já falando do Xbox, eu gosto muito do State of Decay. State of Decay é um jogo melhor nesse aspecto. State of Decay. E ele é extremamente não narrativo, né? Tipo, ele não tem uma história, você só joga. Você só joga, a narrativa quem faz é você, junto com seus amigos, né? Você joga muito multiplayer. Então tem muita gente com você pra jogar o jogo, e eu acho isso demais. Você construir a sua própria história dentro do jogo. O Xbox geralmente oferece muito isso. Muitas pessoas acham isso ruim? Acham, mas eu acho isso muito bom, na verdade. Eu acho que depende. Eu gosto muito de jogos de RPG, né? Então, é o meu gosto, né? Que eu não gosto muito dessas narrativas, tipo, só Walking Simulator, né? Que a gente chama. Tipo, tem que ter um tempero a mais. Tipo, Outlast, eu adoro. Tipo não, então. Tô dando exemplos aqui, ué. Eu lembro de uma entrevista do Kojima, tipo, que era ele falou que o Death Stranding era o primeiro jogo que era um Stranding Game. Tipo, era um jogo que ele não tinha gênero, ele era só ele mesmo. Aí se você parar pra pensar, o que o cara faz? Ele anda... Eu acho que esse jogo foi o maior fiasco que eu já vi nos games, cara. Porque ele teve uma propaganda tão forte, um negócio tão... Vai ser o melhor jogo... e trouxe o cara que é famoso pra fazer e não sei o que, e mostrava... Toda semana tinha alguma coisa mostrando desse jogo, e aí flopou bonito. Vocês viram, peraí, falando de Rick and Morty de novo, vocês viram a propaganda do Rick and Morty?
Não, porra, porque ele fala, então, tipo, o que é esse daqui? Tipo, o nome dele é Ode, tipo, ele é um bebê. Aí ele fala, mas ele é um bebê, ele é especial? Ele fala, não, ele traz a Strange. Aí falou, se a gente comer o bebê, a gente ganha poderes? Aí, tipo, aí o Warner, não sei. Aí eles param aí, bora comer o bebê, tá ligado? Aí é a propaganda do Death Strange, tá ligado? Eles vão comer o bebê do bagulho. Meu Deus. Meu Deus do céu. Pra você que não entendeu nada como eu, porque provavelmente não jogou esse jogo, fica a dica aí, vai jogar pra ver se é bom. Mas o fato de ter saído pro computador depois, a Sony abrir mão dessa porra pro computador é um sinal de que foi muito fracasso. Foi um fracasso tumbante, tá ligado? É que já tava combinado também, né, G? Tava já? Já. Era uma exclusividade temporária que depois ia pro PC. E também o Kojima tava com problemas nessa época aí, porque ele tinha acabado de sair da Konami, depois do bagulho do Metal Gear Solid 5 lá, que eles cortaram o jogo do cara em terço, tá ligado? Aí deu no que deu. Ô, Matheus e Gabi, eu separei uma outra ceninha aqui, eu queria falar um pouco mais do Romero, da evolução dele depois no filme seguinte. A cena aqui é clássica, aliás, a dublagem, cara, Quero falar sobre a trilogia toda, porque a trilogia... Eu quero também. Vamos dar uma ceninha aqui do filme da década de 90 já. Quem está aí? Ei, eu tenho que sair daqui. Vamos lá pra onde estão a Tina e o Fred. Até que é boa ideia. Falou bonito. Eu não vou nem dar muito prosseguimento, mas o zumbi, pra quem não tá só ouvindo, o zumbi, além dele já ter um visual mais humano ali, ele gira uma corrente numa porta e começa a puxar. Esse zumbi já é muito inteligente, gente. É mais inteligente do que muito militante do Bolsonaro aí. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Tu fala assim, a gente vai saber. Tem um negócio, assim, que... Então, os 3 filmes clássicos do Romero, que é A Noite dos Mortos-Vivos lá... Eles abordam lá os zumbis tentando invadir uma fazenda. Isso, é uma casinha, um casebre, né? Pra tentar comer a carne da família. Já o segundo, ele é um clássico absoluto. Nossa, do shopping, maravilhoso. Do shopping. Que depois ganhou o remake lá do Zack Snyder. O segundo, ele já bate bem mais forte com essa crítica do consumismo. Por quê? Sim. Porque inconscientemente os zumbis vão pro shopping. Isso mostra um negócio de inteligência ali que nos anos 80 ali, o que pegava é que o shopping era o point de encontro de todo mundo. Então os zumbis inconscientemente vão pro shopping. O legal também no... Pode ir lá, o zumbi policial, né? Tipo, que ele tinha uma arma, mas ele não sabia tirar, né? Mas ele ficava com a arma na mão, ficava assim, era muito bom, cara. Uma coisa legal também é que o Romero, no primeiro filme, né? Ele não tinha planejado de fazer uma crítica social com o filme, né? Que o protagonista ele é negro, só que ele não foi porque ele escolheu um protagonista negro, né? Foi porque ele tinha um papel lá, e o único cara que era foda o suficiente pra fazer um protagonista era esse ator de teatro, né? E aí virou uma coisa que virou uma crítica, né? Tanto é que no segundo filme ele fala, porra, se é pra ter crítica, vamos ter crítica então, né? Tanto é que as coisas já mudam nos próximos filmes, né? E uma coisa bem bizarra de ver, né, no primeiro filme, depois que o protagonista morre, né, que é outro spoiler aí, o cara morre no final do filme, eles tiram as fotos, né, e tem várias fotos que parecem fotos de linchamento, né, e é uma parada bem bizarra de recapitular, né, e o Romero sempre fala que não era intenção, né, mas que depois ele bate o pé forte dizendo que acontece. Ele falava que não era intenção, mas em 68, contextualizando como que tava os Estados Unidos na época, porra, era a época do Vietnã, sacou? Então, os hippies estavam tendo que trabalhar, sabe? Porque deu tudo errado, era paz e amor. E o Martin Luther King tinha acabado de morrer, sacou? Então, o filme ganha esse peso mesmo sem querer, porque ele traz as coisas que estavam acontecendo na época. E aí ele acaba virando um retrato do que era aquela época, né? E acaba tendo essa conotação de você fazer a crítica social, mesmo você sem querer, assim, sabe?
Galera, o Romero é o maior dentro desses filmes ainda hoje? Ele É o pai do inventou, zumbi, cara. Ele inventou o zumbi moderno, sabe? Esse conceito de apocalipse zumbi vem todo do Romero, cara. Todo mundo bebe da fonte dele, né? Não tem como não passar pela fonte. Tem pouquíssima coisa que você não relaciona zumbi ao Romero, por exemplo. Toda vez que você vê um filme de zumbi, é um filme de apocalipse. Não tem como, cara. Não tem como. Ele estabeleceu o que é um zumbi hoje, cara. Com a trilogia clássica lá. Muita gente não gosta do último filme da trilogia clássica, que é O Dia dos Mortos. Eu revi também. Do exército, né? Daquele que eles estão tentando fazer uma cura. É que tem um zumbi que atira, que ele fala e tal? Sim. Esse é um... Acho que é um filme que envelheceu melhor, porque ele traz já um zumbi mais inteligente, e você consegue ver a progressão do que ele queria fazer. Assim, acho que foi sem querer também, mas durante os anos ele foi evoluindo essa ideia de que o zumbi fica mais decrépito com o tempo, e o zumbi começa a ficar pior, assim, com o tempo, e ele começa a ficar mais inteligente. Então, eu acho genial, sabe? E aí você atacar as instituições. No primeiro filme, você tá defendendo a sua casa. No segundo, você já tá num shopping, então você fala sobre o consumismo. E aí no terceiro é a falência total, que é você... Não tem mais o Estado acabou, o Estado falhou. Então, o arco todo dessa trilogia é perfeito, na minha opinião. Pra você parar e pensar que aconteceu realmente um apocalipse mesmo. Ô, pessoal, uma coisa... Me desculpa se eu estiver falando besteira aqui, mas a minha memória me trai às vezes. Mas eu tenho uma memória aqui muito de sessão da tarde. Eu tava assistindo, eu acho que era A Volta dos Mortos-Vivos, mas não tenho certeza. E tinha uma frase assim que sempre começava o filme, que é: quando o inferno estiver cheio, os mortos andarão pela terra novamente. Sim, é a frase do segundo filme. É um conceito do John Russo. Então eu não estou tão louco assim, a memória não me traiu. É um conceito do John Russo, que escreveu o filme junto com o Romero. Então, ele falou que era uma frase que o pai dele falava, e a frase que eles falam no filme é exatamente a mesma frase, né? Tipo, meu pai ele falava uma coisa quando eu era criança, tipo, é a mesma coisa, ele bota na boca do ator, né? E essa frase é muito, muito importante pra mim, porque ela me aliviava do lance da infecção, entendeu? Então, pra mim, já não era mais uma doença, era mais... Podia ser, mas... Caguei. Esse negócio me dava um medo do caralho, porque eu ficava, caralho, o inferno tá cheio, então os mortos estão andando por causa disso, não tem mais espaço na Terra. Me lembra muito um conto de terror que eu assisti uma vez, que acho que é do Além da Imaginação clássico, que era isso, que era a morte resolvia parar de trabalhar, e as pessoas começavam a ficar todas fodidas, mas não morriam. Sim. Eu achava demais esse conto, cara. Ô Jorge, mas a sua mente de criança não achava isso pior, não? Porque se você tá, tipo, infectado, você morre, beleza. Mas se você, tipo... Se o inferno tá cheio, as pessoas vão ficar aglomerando, né? Não é pior? Matheus, eu vou te falar uma coisa que eu até brigo aqui em casa com a mãe da minha filha, porque ela sempre... Alice não pode assistir isso, terror, ela não vai sonhar. Cara, eu parei de ter pesadelo, de ter medo das coisas, quando eu passei a gostar dessas coisas. Porque quando você tem medo, tipo, de não querer assistir, de não querer ver, de não entender as coisas, eu acho que esse medo toma conta de você e você começa a ter pesadelo, você não pode... Aí tá, piscou na TV, você já não consegue dormir, entendeu? E eu acho que os zumbis e A Noite dos Mortos-Vivos foi muito importante pra mim por causa disso, porque foi o filme que me fez parar de ter medo, me fazer ter interesse pela coisa, de querer me perguntar, de querer... Tem aquele medo gostoso, sabe? Aquele medo de susto, de... Nossa, que da hora isso daqui. Hoje em dia as pessoas querem viver no apocalipse zumbi, né? É outra parada. Hoje em dia as pessoas... mas isso aí é o nerdzinho que a vida dele tá estagnada. Calma aí, né? Não, cara, as pessoas têm esse sonho de ter um apocalipse zumbi, fala disso, mas, puta, se tivesse não ia durar 2 minutos no apocalipse, cara. Mano, pessoal tudo morando no centro aí de São Paulo, vai fazer o quê? Não tem como fugir. Eu queria até comentar que, eu sei que provavelmente vocês nem assistiram, mas só pra fazer uma menção honrosa, o episódio da semana passada agora de What If da Marvel aí, foi o dos zumbis. Foi o dos zumbis.
E tem esse lance, eles misturam um pouco do que tem na HQ com um lance de Zumbilândia, porque o Peter Parker deles ali é o cara que faz as listinhas de como sobreviver ao apocalipse. E eles dão a desculpa por como que os Vingadores morreram, né? Porque eles não conheciam como enfrentar zumbis, eles não sabiam das regras. E aí tem até uma referência ao que o Homem de Ferro fala, lembra? Que ele fala... ele viu mais filmes, O que é isso? Tipo, ele não manja nada de cultura pop, e por isso eles se fuderam. E novamente, pra quem não assistiu aí, quem assistiu vai entender, mas quem não assistiu, fica a dica. Hank Pym, teu filho da puta. É a terceira realidade que você destrói. Vai tomar no cu, Hank Pym. E... galera... Ô, Matheus, você, The Evil Dead é um filme de zumbis? Sim e não, né? Cara, o Evil Dead ele é um dos meus filmes favoritos, assim, tipo, de terror. É um filme de cagava demônios, de né, medo. cara? Que são os Deadites, né? Tipo, eu não sei como é que ele fica em português. Os Deadites, eles são pessoas possuídas pelo demônio, Jorge, pelo mal, né? E aí, elas têm características demoníaca, então? Sim, a infecção demoníaca, tá aí. Bom exemplo. O Hack tem isso também, né, cara? Aquele filme. O Hack. Não, mas o Hack é um filme de zumbi mesmo, né? Porque os zumbis. Não, eles são depende zumbis da versão demônio. que você assistir. A versão americana e a versão espanhola é diferente. Não, Uma mas delas é infecção demoníaca também. Não, mas eu tô falando do Hack espanhol, que é um filme de bom de verdade, né? E não do Quarentena. O Quarentena é muito sensato. É o Hack, tipo, Coca Light, tá ligado? Coca Zero. É o Hack sem açúcar. O Hack, eu tenho medo do Hack até hoje, puta merda. Tipo, eu acho muito claustrofóbico. Me dá medo mesmo, sabe? É bom lembrar que depois dos anos 2000, lá nos anos 2000, assim, no começo dos anos 2000, os zumbis estavam super em baixa, né? E aí estavam tentando fazer aqueles filmes... A Volta dos Mortos-Vivos, que era os zumbis gritando cérebros. Porque... mataram o gênero, né? Vamos dizer assim. Tem uma coisa que me incomoda, cara, porque, tipo, os zumbis, eles são limitados no vocabulário, né? Eu acho que eles não deviam falar cérebros, eles têm que falar miolos, tá ligado? Porque cérebros, tipo, é muito difícil deles falarem. E aí eles têm que acertar e falando miolos, tá ligado? Miolos é o que os zumbis deviam falar. E aí o Resident Evil trouxe um pouquinho dessa revitalização, né? Que o jogo é de 95, 96. 96 é o primeiro. Aí veio o cinema e fez o primeiro Resident Evil, que é o filme lá, deu uma revitalizada. E aí veio o Shaun of the Dead. E aí revitalizou geral. E aí começou a vir os zumbis de filmes de terror de volta com Extermínio. Extermínio, ele determinou um negócio muito... que era pouco usual. Importante. Todo mundo atribui ao Zack Snyder, mas tá errado, né, Gabi? Tá errado. Sim, o Extermínio é de 2003. O Extermínio é um ano antes. Danny Boyle, ele revolucionou o que era o zumbi, né? Porque os zumbis eram lentos, né? Estavam sempre se decompondo no chão e tal. Aqui não, no Extermínio ele fez um zumbi que corre. Zumbi Walker. Corre meu Deus, é o zumbi do inferno. Puta que pariu. Extermínio, fica aí a dica pra quem não assistiu. É porque aí que começa, tipo, a galera... Tem duas partes, E a segunda parte também é muito boa, por incrível que pareça, né? Que geralmente sequência nunca é bom, mas... o legal do Extermínio, né, que tipo, eles meio que tentaram mudar, de falar, não são zumbis, né, são infectados, né, porque eles têm o vírus da raiva. E aí, que lado que vocês ficam? Eles são zumbis? É tudo a mesma coisa? Ou tipo, eles são uma coisa diferente, Jorge? E Gabi? Eu sou a lenda. O que é aquilo? Vampiro ou zumbi? Não, eu sou a lenda, ele... Não, eu sou a lenda. Joguei. É uma merda, é uma merda. Cara, é porque é muito... O conteúdo do filme, ele é muito diferente do conteúdo do livro, né? Sim, no livro, eles são vampiros, né, cara? Sim, eles são vampiros de fato. Eles saem apenas de noite e tal. E... Pô, o Will Smith mudou tanto o que era o livro e o que é o filme que... Cara, eu fico tudo decepcionado, porque... Fico muito decepcionado. Bastante decepcionado. Jorge, você sabe por que o nome do filme é Eu Sou a Lenda, Jorge? Porque ele sobreviveu? Não sei. Me conta aí. Não. Então, o livro, né, tipo, ele é um cara normal, ele não é um cientista, ele não tá tentando salvar o mundo, ele só tá tentando sobreviver. E aí, tipo, sempre que ele ia, né, nas casas pra pegar comida, suprimentos, ele enfiava a estaca direto, né?
E teve uma vez, né, que ele foi sair, e aí ele acaba sendo pego por uns vampiros, né? Quando ele é solto, né, ele olha e tem uma sociedade inteira que foi criada, né? E os vampiros falam com ele, né, e falam, poxa, a gente é uma sociedade. Aqueles mais inferiores, né, que não raciocinam, a gente não quer com a gente, mas você chegou matando, enfiando estaca no peito de mães, pais, filhos, e aí, tipo, quando ele percebe, né, tipo, ele fala que ele é a lenda que eles falavam de noite, porque eles estão numa sociedade há tanto tempo que os humanos são uma lenda, tipo, eles não são reais, e quando e o eu sou a lenda do filme é ele mesmo tendo essa percepção, porque quando ele é pego pelos vampiros, ele que é o assassino, ele que é o filho da puta, ele não é um cara tentando sobreviver, sabe, ele é um assassino em série. Isso é o que o Will Smith não faz, né, porque o Will Smith, ele não pode falar mal do Smith, o George fica puto. Não, é porque a gente tá nos 40, aqui tem 2 filmes ainda que a gente tem que passar aqui. Um que eu quero passar, que é um que eu acho que deu um up bem legal, e ele não é um filme americano. Ai, você mentiu de novo. Meu bem, o papai pode estar ocupado com o trabalho. Tá mexendo? Oi, chefe. O senhor tá no trem? Tô, chego embuçando aqui 1 hora. A mais nova ameaça à humanidade. Desconhecida e incontrolável. Somos nós. Quase matou todo mundo, idiota. Gente, por que eu coloquei esse filme aqui? Porque ele tem ele é bom, uma né? Sim, não, porque ele é bom, mas eu acho que ele faz um bagulho, Gabi, que é pegar aquele conceito que a gente tava conversando, que é tão bom do Jorge Romero, de não dar tempo de você entender o que tá acontecendo, e você mistura com uma coisa nova, que é tipo aquele espacinho minúsculo, e aquele mar de zumbi chegando, assim, e não dá tempo nem de você respirar no filme, cara. É muito frenético, assim. O que vocês acharam que sentiram desse Cara, filme? o que eu mais amo nesse filme é porque ele tem coragem, tá ligado? Ele tem coragem de matar criança, ele tem coragem de matar o protagonista do filme. E isso eu acho que tipo, é uma coragem que o cinema de Hollywood nunca tem, né? Tipo, nunca tem coragem de ser real, sabe? Quando eu vi o Train to Busan, eu fiquei, caralho, mano, que porra que tá acontecendo, né? Ele realmente ele é claustrofóbico e eu acho foda, tipo, eu adoro esse filme. Tomei um puta susto com esse filme, porque eu vi ele num festival. Não vi ele no cinema. Gabriel em Veneza, gente. Gabriel em Veneza, com monóculo, bota o monóculo aí, né? Quem dera tivesse sido em Veneza, quem dera tivesse sido em Cannes. Eu vi num festival e me surpreendeu, porque eu não tava esperando nada do filme, sabe? Eu só sabia que era um filme de coreano e que era um filme de zumbi. E eu fui pego de surpresa, e é isso que o Matheus falou, o filme tem a coragem que o cinema hollywoodiano nunca tem, sabe? Que é matar protagonista, matar criança, enfim, é um filme. A maquiagem e a fotografia é muito boa também, maquiagem né? Maquiagem boa, fotografia ótima, pra passar essa sensação de claustrofobia o tempo todo, os planos sequência que o filme tem, puta, é fantástico, cara. E fora de Hollywood, pra você ver que existe... Tem como fazer coisa boa fora de Hollywood. Não, mas aí quem não verdade, assiste filme que não sabe, né? Tudo que vem de fora, que tem vindo de fora já é melhor do que Hollywood. Tá Hollywood virou um negócio tão pasteurizado e sem criatividade que qualquer coisa... Me interessa mais o cinema coreano hoje do que o cinema hollywoodiano, por exemplo. Com certeza, eu concordo pra caralho, porra. Gabi, agora a gente tá chegando no final aqui, então eu tenho que falar disso porque o pessoal tá querendo, sabe o que, Gabi? O pessoal tá querendo a volta do Gabi Hater. O pessoal quer o Gabi Hater. O pessoal não quer esse Gabriel, pai de amor, que fica falando bem de tudo. Ninguém quer isso, Gabi. Então vamos dar uma né? Só pra aquecer o coração do Gabriel. Las Vegas foi isolada, com zumbis se arrastando pela cidade. O extermínio da população de mortos-vivos. Senhor Ward? Oi. Você gostaria de faturar 50 milhões de dólares? On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness. The boredom overtook us.
and he began to speak. He said, son, I've made a life out of reading people's faces. Pensa bem, tudo o que fizemos, as pessoas que salvamos, olha onde nos trouxe. Mas, e se, sabe, só uma vez, fizéssemos alguma coisa só pra eles? Gabi, vamos começar logo pelo que tem de bom no filme. Pra que eu quero ir pras críticas, então vamos falar logo, matar o que tem de bom no filme. Trilha sonora, eu acho que você deve ter gostado. Trilha sonora Sim, boa. sim. Assim, eu acho que a abertura do Porra, filme... com Viva Las Vegas, né? Muito legal. A abertura do Viva Las Vegas, antes, até mesmo o prólogo do filme, eu gosto da ideia de ter alguém levando um zumbi pra Área 51, que é aquele easter egg legal, de que é realmente um negócio espacial, é um vírus espacial, um negócio alienígena. Então eu gosto dessa ideia. Tudo que Gabi, eu acho que você gosta do... Eu acho que você gosta do começo porque ele é bem mercenários, né? Tipo, eu vou juntar um super time aqui. É muito gostoso ver a introdução, a abertura. Se tem uma coisa que o Zack Snyder sabe fazer, é introdução de filme, né, cara? Ele coloca sempre uma trilha legal e tal. E você tem que dar o braço a torcer. O Zack Snyder é bom nisso. Imagem, visual. E ele geralmente... Fazer pequenas sketches dentro do filme. Ele é só bom nisso. Porque aí, ele também tem esse negócio de... quando ele pega alguma coisa, por exemplo, parece que ele tem muito respeito pelas coisas do Romero. Então ele Sim. Todo momento ele faz alguma coisinha ali, um aceno, né? Tipo, ó, eu tô fazendo aqui, mas é dele isso daqui. Quando você precisa desenvolver a história própria, é aí que o Zack Snyder caga em tudo, saca? De um cara que tinha feito Madrugada dos Mortos, que é um filme... que fez que fez um filme foda. Filme ótimo, se bobear... Mas Madrugada dos Mortos ele tinha um parceiro lá, lembrem, né, gente? Ele tinha lá um roteirista muito bom, que era o James Gunn, né? Trabalhando ali por trás com ele. Já aqui, putz, me dá a impressão que o Zack Snyder não teve tempo de dirigir esse filme, sabe? Ele fez tudo de qualquer jeito mesmo, porque ele tava ocupado lá com o Snyder Cut, né? O Snyder Cock, né? Tipo, igual o Jorge gosta de falar. Foi meio que ao mesmo tempo até, né? Ele tava reeditando o Snyder Cut e dirigindo o filme ao mesmo tempo, né? E aí você vê que o filme tem uns problemas estruturais de roteiro bem idiota, sabe? Que o japonês vai lá e sugere, não, eu tenho o meu cassino, tem lá 50 milhões no cofre e eu quero que você vai buscar 200 milhões, eu acho, 50 milhões é o dinheiro, Caralho! Aí ele traz um chaveiro lá pra poder abrir o cofre, mas aí você pensa, caralho, se a porra do cassino é do cara japonês, pra que você precisa de um chaveiro pra abrir o cofre? Pede a senha do cara, bicho! Saca? O problema, o roteiro do cara. Eu concordo, Gabi. E assim, até poderia ser que ele fosse só um mercenário e o bagulho não fosse dele, mas ele estivesse falando que era. Mas que no final era, né? A passividade dos personagens de não se questionar sobre isso é bem... Aí no final das contas, ele pediu pra um cara ir junto, que o cara tinha que levar alguma coisa de um zumbi pra eles estudarem e fazerem... Nossa, isso achei uma merda, bicho. Porra. Caralho, você tá levando um monte de mercenários pra fazer isso. Por que você já não pede pros mercenários? Traz aqui, Você não precisa de um cara só pra fazer isso. Porque ele nunca quis pagar os caras, né? Ele nunca quis pagar os caras. Antes da gente começar a falar mal, porque eu quero só dar ressalva aí, tipo, que esse filme tem dois personagens bem legais, né? Que esse chaveiro aí, né? Que é o Dieter, né? Nossa, eu acho ele legal, sério? Eu gosto dele, eu acho ele engraçado. Ele tem motivado até o último. Primeiro porque... Não, ele tem que falar um idioma diferente, ele tem que ser um diferentão e tal. Tem esse ponto, é meio... Mas ele é alemão mesmo, o ator é alemão, porra. Ele é alemão, né? Que saco, cara. Que personagem mala, que escroto, cara. O único personagem que eu gosto desse filme é a menina que era o piloto. E nem tava no filme, tá ligado? Ela não interage de verdade com os personagens, né? Exatamente, ela é o melhor personagem do filme. E aí ela morre de um jeito tão escroto também. Porra, você mal vê ela morrendo também. Protagonista escrotaço, David Bautista. Ele não consegue, ele não tem expressão, cara. Então quando ele tá feliz, ele tá triste. Quando ele tá triste, ele tá feliz. Mano, cadê o tem cena pra fazer esses filmes do Bautista, cara? Porra! Não, cara. Mas eu acho que o grande erro, o Bautista, ele é bom em filme, em cenas de ação. As cenas de ação dele ele são é boas. Bom? Em cenas de ação, ele é bom.
na cena de ação. Não, o Drax Só é que- bom. O Drax só é que- bom, só Jorge, que- não o Bautista. Não, escuta, A única cara. cena boa Só até que- hoje só do que- Dave Bautista tá lá no Blade Runner 2049. É a única ele tem 5 minutos lá no filme e é a única cena boa de ação que o Dave Bautista fez até hoje. É Ele ruim, não fala. é horrível. Mas eu acho que esse filme, o personagem que talvez devesse ser só um brucutu, ele na verdade é um cara cheio de camadas. Então o Dave Bautista não tem talento pra fazer isso, todas cara. essas cenas, tá ligado? É a O cara história tem mais tudo. velha do mundo. O cara tem uma Não, filha sim, problemática. Mas ele não nossa. tem capacidade pra isso. Não, isso pra não dizer da relação com a filha dele. A filha dele é um negócio assim tão irritante. Até agora eu não entendi se é Tão filha ou se estúpido. é afilhada. Não, é um Não, é negócio filha, tão é filha. irritante. Não, vai tomar no cu. Já é muito irritante aquela menina, cara. Muito. Como Por que pode? que ela não ri? Nossa, não, eu vou entrar lá pra salvar e vou entrar lá e pronto. Então você não vai... E ela que mata todo mundo, tá ligado? Ela que mata todo mundo. Ela matou que o Jorge. o time dá merda inteiro, na o missão, time né? Inteiro. Cara, O time inteiro. não, Nossa, horrível. puta merda. Como é que tu gosta desse filme, Jorge? Filme muito ruim. E aí tem um conceito, né? Tem o zumbi inteligente e o zumbi burro, beleza. Mas não ficou bem claro pra mim como um zumbi fica inteligente e como ele fica burro. É a mordida do zumbi inteligente que deixa os outros zumbi inteligentes? É o que eles. Só o que quando eles ele mostram no morde filme. direto. Mas todo mundo. Então- Mas como a infecção é dependente de um zumbi só. Um zumbi só que, tipo, É verdade. desencadeou Devia ter, isso. tipo, vários. Devia ter Não, todos não, pera. deveriam ser É que assim, inteligentes. gente, ó, eu sou o zumbi principal. Eu mordi o Gabi, o Gabi vai virar um zumbi diferente. Principal Só que também. se o Gabi morder alguém, esse alguém vai virar um Eu zumbi viro normal. normal. Entendeu? Faz Esse sentido, cara é o morde, eu primeiro, viro é um o zumbi primário normal. só que infecta. Não faz Tá, sentido tá. nenhum. Ele passa De a onde mesma veio a infecção pra mulher todo dele? mundo. Onde é que Ele veio a esposa mordeu. do zumbi também? Ele mordeu. Tá bom. Ele mordeu a Ele esposa mordeu, zumbi mas- e a esposa zumbi ficou inteligente. E aí ela não pode. E o filho e lá, aí o filho azul? Enfim, se a esposa zumbi morder outra, o outro não vai ser inteligente. Não faz Ali- sentido, Então, cara. Jorge, Aliás, gente, o Zack Tem uma Snyder tem coisa uma que eu quero obsessão falar, com Jorge. feto zumbi, né, cara? Tem. Jorge, eu quero falar, eu quero falar das duas teorias aí que o Jorge tem sobre o filme. A primeira é da viagem no tempo, que tá Viagem acontecendo no várias e várias vezes. É, Matheus coloca umas teorias que eu nunca vi na minha vida e fala que são as Como minhas assim, teorias. cara? né? Viagem no tempo, caralho. tem um momento lá, tipo, que eles veem os corpos dos outros times, tá ligado? Aí o Diker lá, o cara que tá abrindo o cofre, ele fala, e aí, se isso aconteceu já aqui, e aconteceu de novo, e esse aqui é a gente numa realidade que não deu errado. E aí, o Jorge mesmo falou, tá? Ele tá fazendo desentendido agora, mas ele falou. Ele falou, não, teve a teoria da viagem do tempo. E aqui eu gostei, que eu acho legal, que é a teoria dos alienígenas mesmo, né? Tipo, que finalmente é zumbi alienígena, né, Jorge? Eu Essa daí acho você defende? um Essa toque, você defende? eu acho um toque interessante. É a única coisa que eu acho, assim, que dá um passo além do que a gente já tinha, entendeu? Isso, Sim, e uma sim. coisa que eu sei que o Gabi não gosta, mas eu achei muito interessante que eu assisti como foi feito o filme e tal, e ele por ter, como por causa da pandemia e tal, e ele ter pouco espaço pra gravar, ele usou uma tecnologia de captação de movimento de videogame. Então não é o CGI clássico que a gente conhece, né? Só a tela verde e tal, é um óculos lá de realidade virtual e ele vai desenhando as coisas dentro desse óculos. Eu achei interessante, talvez pro futuro, né? Mas é visionário, Gabriel? É o visionário Zack Snyder, né? O visionário Zack Snyder. Mano, eu fico pensando, Visionário o Zack Snyder deve odiar quando ele ouvir isso, né, mano? Tipo, o visionário Zack Snyder fala, mano, lá vem esse cara enchendo o saco, tá ligado? Porra nenhuma, ele comprou essa ideia aí. Acho que Ele vestiu a camisa, A Warner sempre tem isso, né? A Warner, ela bota esses caras num pedestal e os caras ficam com um ego enorme. E aí depois que esses caras começam a fazer uns filmes bosta, tipo o Zack Snyder, tipo o Nolan, a Warner infla o ego desses caras e esses caras acham que eles podem fazer um filme que eles quiserem, do jeito que eles quiserem, que vai ficar bom. E não é bem assim, né? Foda-se, né? Não é. Visionário. Ô, Jorge. Então, esse visionário filme, é o ele não... Pong lá do... é um diretor angolano lá. Esse cara é um visionário, cara. Ele não tem nada de visionário. O cara trabalha com 300 milhões de dólares de orçamento e é visionário. Visionário de cuerrola. Eu faço um filme foda com 300 mil, tá ligado? Eu só preciso ter história. Eu também faço. Eu quero ver ele fazer um filme que nem o Shyamalan lá, que pega um filme
e transforma o filme num sucesso absoluto fazendo um filme com 8 milhões de dólares. Verdade. Né? Aí eu quero ver. Quando o Zack Snyder pagar pra fazer o filme, né? Então a gente conversa, né? Não, mas o que eu não entendo desse universo é porque, tipo, ele é muito esquisito, sabe? O Jorge falou que ele não faz parte do universo do primeiro filme, né? Então, beleza. Só que, mano, o cara lá, um dos malucos, fazia vídeo no YouTube matando zumbi, tá ligado? Explodindo zumbi, dando tiro na cabeça. Eu, porra! E aí, do nada, tipo, o zumbi ele é tão normal assim nesse universo, sabe? Sendo que só tem um lugar. E aí... Por que, Jorge? Por quê? Não, eu quero que você me diga. Eu tenho uma coisa clara, assim, que esse é o tipo de filme que a gente não... Se você perder tempo analisando muito esses detalhes, você vai encontrar 300, 500, quantos defeitos você quiser. Eu acho que é um filme de diversão curta, sabe? Uma vez só você... Não, é aí que tá. Se você parar pra analisar os filmes do Jorge Romero, o Jorge Romero fez A Noite dos Mortos-Vivos com $100 mil, cara. Isso é nada. Isso é nada. Pagou refri salgado pros caras, pô, pra ir lá. Aí os outros filmes, ele conseguiu um orçamento melhor, $1 milhão só. Ele fez a trilogia clássica do zumbi do Romero custou menos de $3 milhões, gente. E ela tem substância. Se você começa a analisar tudo que tem em volta do filme, você começa a analisar contexto histórico, contexto político. Cara, o filme é impecável. E aí você vai analisar os do Zack Snyder e é só esse lixo aí, cara, sabe? Isso me deixa irritado. Porque eu não posso analisar o filme, então. Então eu tenho que assistir que nem um alienado só porque o Dave Bautista fica lá 6 minutos de uma cena em câmera lenta dando um tiro em zumbi, tá ligado? Eu tenho que achar isso legal. Gente, tem que achar isso maneiro. Mas eu achei que não tem tanta câmera lenta que nem os outros filmes, não. Não, tem pouco. Cara, a cena final, pra compensar, ele faz a cena final com 6 minutos de câmera lenta, bicho. Nem o Tigrão Zumbi, você gostou, Gabi? Não dá. Não, peraí. O Tigrão Zumbi é bom, vai. O Tigrão Zumbi é bom. O conceito é legal, mas ele não sabe usar, velho. Ele não sabe usar. É porque eu queria mais animais, tá ligado? Porra, tem um cavalo zumbi e um tigre zumbi, cadê o resto? É o negócio que a gente tem. Matheus, já tem uma série sobre isso. Tem uma série chamada Zoom, que é os animais zumbis, cara, que é no zoológico. É isso. O Zack Snyder, ele é bom de fazer trailer, fazer sketch, fazer um negócio de 2 minutos que você fala, que legal. E aí quando você vai ver no filme é uma merda. É uma bosta. O Zack Snyder é um péssimo diretor. Bom, gente, a gente passamos aqui vivos pelo hate do Gabriel. Ele voltou, galera. Ele voltou. Vai voltar também hate no Twitter. Faz tempo que eu não separei uma pergunta aqui que mandaram no Twitter do graduando, da Micaela. Deixa eu separar aqui. Ela fez uma pergunta, Gabi. O Nolan é conhecido por explosões reais nos filmes. O próximo filme dele será sobre uma bomba atômica. Devo me preocupar? Olha, deve se preocupar sim, porque o Nolan não dirige nada bom faz muito tempo, viu? Faz bastante tempo. Mas assim... Embalou mesmo, ó. Pegou o pique. Mas assim, tomara que seja legal, tomara que ele aborde de uma maneira legal o Projeto Manhattan e os testes, né? Tomara que os testes sejam... Não, mas vai ter o irmão dele? Vai ter o irmão dele? Acho que não, hein? Acho que o Jonathan... Então não assistam, gente. É isso. O irmão dele que é o talentoso, é isso que vocês estão falando, né? Sim, o irmão dele faz um roteiro foda, pô. Não é que os dois são talentosos, mas um complementa o outro, entendeu? Você não... Se você fica sem algum... É que assim, você vê o Westworld, ele começou bem. Uhum. E aí você vê que ele ficou uma bosta, porque não tem um bom diretor. Tem um bom cara escrevendo, mas não tem um bom diretor. E o Nolan é um bom diretor, mas não tem um cara bom escrevendo. Então, sabe, os dois só funcionam juntos, cara. Porra, faz as pazes aí, mano. Caramba, que bosta. Cara. Faça as pazes aí, tá ligado? Ô, Gabi, como seria um filme de zumbi do Nolan, cara? Nossa, não consigo nem imaginar. Ele iria explicar as glândulas. Eu sei que ele seria completamente asséptico. Um filme de zumbi limpo, sabe? Que nem é o filme de guerra dele. O filme de guerra dele é limpo. Não, então, aqui... O negócio do Nolan, né, tipo, é música clássica em câmera lenta, né? Tipo, quando você via lá no trailer lá do Inception, né, aquele bom, e aí no Interestelar até a mesma coisa. Aí ele ia botar aí uma óperazinha em câmera lenta, né? E alguma coisa em câmera lenta vai ter, Jorge. Então, o espírito Snyder vive em qualquer diretor aí, tá? Você que ama. Tá bom, gente. Então, estamos chegando ao fim aqui.
Se você não respondeu ainda qual é o seu filme de zumbi favorito, tá na hora de comentar aqui no vídeo ou no áudio, se você estiver compartilhando aí pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, onde você quiser, a gente tá em todas as redes, então compartilhe. E, gente, vamos pras dicas aí. Gabi, o que tem pra gente? Não, então, hoje eu tenho a dica aqui que é complementar ao podcast, né? Que é o livro da Dark Side, esse livro maravilhoso, A Noite dos Mortos-Vivos, do Joe Russo, que é o compilado do filme, né? Em si. E ele tem esse furinho aqui, ele é um buraco na testa do zumbi em todas as páginas. Um trabalho super conceitual da Dark Side. Eu gosto pra caralho. Livro recomendadíssimo, A Noite dos Mortos-Vivos aqui. Muito bom, do John Russo, que é o roteirista original do filme. Muito bom, recomendo. Pra quem quer entender melhor a história e tal, os conceitos por trás, fica aí a dica. Tá aí, interessante. Então, cara, eu tô numa vibe, tipo, jogos antigos, tá ligado? Eu baixei muitos jogos ali no meu PlayStation 2, tá ligado? Quotations, né? E aí eu tô jogando um jogo atualmente que eu recomendo pra caralho, que ninguém quis jogar, porque a galera não conhece, que é o Forbidden Siren. Ele é feito pelo Team Siren, que é o mesmo time do Silent Hill antigo, né? Então é um jogo foda, onde um moleque cai de paraquedas numa ilha, e essa ilha tá sendo tomada por um ritual e tem zumbis que são imortais, que são os Chibitos. E é muito legal, cara, porque ele é um jogo extremamente escuro, esquisito, tá ligado? E resgata, tipo, esses clássicos aí como Resident Evil, como Dino Crisis também, e aí fica um jogo muito legal, né? Tipo, 1 e o 2, e quem tiver PlayStation 3 aí tem também o Siren Blood Curse, que é um compiladozinho aí que é muito legal de jogar, cara. É um jogo difícil, dark, e quem é saudosista aí, quem ama os jogos antigos aí de terror, vai amar esse jogo também, tá? O Forbidden Siren. E aí, Jorge, manda tu aí agora. Bom, cara, eu vou ficar no jogo também. Eu tô nessa fase mais gamers aí. E tem um jogo que ele não saiu ainda, mas eu vi algumas gameplayers e tal. Eu vou indicar pro pessoal ficar de olho, que é o Daylight 2. É a continuação direto do primeiro. E o primeiro jogo é muito bom, né? Daylight mesmo. Ah, tá. Minha filha assistiu, mas eu acho que é muito bom. O Jorge Silvio Santos aí. Não joguei, mas é muito bom. Eu não joguei, mas é muito bom. Oi. Não, a minha dica não é que é muito bom, é pra vocês ficarem de olho aí, porque eu acho que vai ser um jogo que promete, né? Promete ser uma coisa diferente do que a gente já tem, primeiro porque ele vai dar a opção de você jogar em primeira ou em terceira pessoa, porque eu já odeio jogo em primeira pessoa, então já me salva aí, galera. Me salva aí, porque jogo em primeira pessoa vai tomar no cu, eu odeio. Foi feito pra me tirar do sério essas porra. Nossa, e essa é a minha dica. E galera, a gente tá em todas as tocadoras de podcast, você já sabe, pelo Graduando Podcast. Então tem no Deezer, tem no Spotify, tem no Google Podcast. Você pode escutar a nossa voz maravilhosa e aveludada lá pela manhã, às 11 da manhã, a gente já tá postando aí nas tocadoras de podcast. Ou se você preferir ver nossa cara, agora barbadas, porque eu tô deixando também crescer essa pelugem aqui no meu rosto para me parecer mais com meus amigos aqui, camaradas de bancada. Então você pode conferir no Facebook pelo Graduando Oficial ou no YouTube pelo Graduando TV. Toda segunda-feira também, só que às 5 horas da tarde. Então às 17 horas tá lá, fresquinho nossos vídeos, com esse toque dos vídeos que a gente coloca aqui na edição, que dá muito trabalho, mas a gente faz. E é isso, gente. Semana que vem, sabe o que tem? Vocês já sabem o que tem, gente? Tem 2 pílulas aqui pra vocês, porque a gente vai falar de Matrix. É isso mesmo. E se prepare, porque a gente vai assistir o trailer aqui, hein? Eu vou tentar achar dublado, eu acho que não deve ter não, mas se tiver eu coloco. Tem, já tem dublado. Tem. O Gabriel falou que tem dublado. Dublado pelo Marcos Gives, Jorge. Aí, ó, isso tá ótimo. Nosso Keanu Reeves brasileiro. Então a gente vai falar tudo de Matrix, gente. A gente vai falar dos 3 filmes, de tudo que... Como esse filme envelheceu, se envelheceu bem, se envelheceu mal, se a ideia ainda se mantém em pé. E se o John Wick ainda consegue fazer esse filme, né? Porque a gente já sabe que é o John Wick que tá lá. Então, semana que vem não perca. Não vou prometer participação especial, porque sempre levo cano. Então não vou dar nomes aqui. Mas talvez tenha alguém aí novo. Não sei. Talvez tenha. Deixa no ar. Né? Vou deixar no ar. Não vou prometer não, porque as pessoas vivem me dando cano. E é isso, galera. Até semana que vem. Um abraço.